no livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 14, nós vamos ler 3 versículos, o 13, o 14 e o 15, amém? Êxodo, capítulo 14, versículos 13, 14 e 15. Glória a Deus. Hoje inicia a campanha, irmãos, do Egito à terra de Canaã. Essa campanha nós vamos estar encerrando ela dia 7 de abril, vai dar na sexta-feira da Paixão, lá na Serra de Prados. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Amém? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Podeis assentar, irmãos? Apaga para mim a luz aí, Sara, fazer favor. Glória a Deus. Tem umas traduções que dizem, quando Deus fala para o povo marchar, tem uma tradução que diz assim: fala para que o povo avance. A palavra de Deus diz. O povo de Israel, creio que todos aqueles que não conhecem já ouviram falar que o povo de Israel ficou 450 anos escravos no Egito. E a palavra de Deus diz que Deus levanta um libertador, Moisés, para libertar esse povo. E ali todos, creio que todos conhecem a história das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito, né? E a última praga ali é a praga que ia matar todos os primogênitos do Egito, desde o rei até os animais. Aí nesse dia o faraó vai e liberta e deixa o povo ir. Aí a palavra de Deus fala que o povo começa a caminhar. Era uma multidão, tem alguns historiadores falam que tinha cerca ali de 5 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. E a palavra de Deus fala que aquele povo, eles vai caminhando em direção ao mar. A palavra de Deus fala que o lugar se chamava Piairote. E eles ficaram entre o mar e o deserto. Eles ficaram num beco sem saída, pastora Josiane. Mas por quê? Porque Deus queria colocar eles naquele lugar. A palavra de Deus fala então que Deus vai, endurece novamente o coração de Faraó, e ele sai ali com seus cavalos e seus cavaleiros para matar, para destruir o povo de Israel. E a palavra de Deus fala que Deus então coloca uma nuvem, uma coluna de fogo na frente daquele povo para proteger aquele povo. E diante daquele exército, o povo de Israel, eles viveram durante todo esse tempo, escravos, eles não sabiam lutar. A única coisa que eles sabiam fazer era construir cidades, fazer tijolos, cortar a palha. A única coisa que eles sabiam fazer era isso, eles eram escravos naquele lugar. E a palavra de Deus fala então que eles estão naquele momento num beco sem saída. A palavra de Deus fala então que Deus manda Moisés falar para o povo assim, fala para o povo parar de clamar, parar de falar, parar de reclamar, e manda eles avançarem, porque eu vou abrir uma porta. E Deus abre o mar. A palavra de Deus fala que o mar se abriu, e acontece 2 milagres: o mar se abrir, e eles atravessarem o mar em seco. Estava dando até poeira quando eles estavam atravessando o mar. E a palavra de Deus fala então que aquele povo que estava escravo há muitos anos, eles viram 10 pragas que Deus julgou sobre o Egito. Que a palavra de Deus fala que quando o Senhor transformou as águas em sangue, na casa do Egito, na casa de Faraó, a água era sangue, mas na casa de Israel existia água. Quando era trevas no Egito, na casa de Israel existia luz. E a palavra de Deus fala então que aquele povo atravessa o Mar Vermelho. E quando aqueles homens que ele tira a coluna de fogo da frente do exército de Faraó, eles entram para ir atrás do povo. E Deus vai e fecha o mar.
E a palavra de Deus fala que Deus fala assim: esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais, para sempre, vocês o verão. Você sabe por quê? Porque quando Deus abre um caminho para você, quando Deus abre uma porta para você, essa porta, esse caminho, somente você vai passar por ele. O seu inimigo, se ele tentar passar por essa porta, por esse caminho, ele vai morrer. E aquele povo, então, eles começam uma grande caminhada. O nome da campanha é muito bonito, não é? Do Egito à Terra Prometida. Então, está muito bom, nós vamos chegar na Terra Prometida. Não é mesmo, irmã Josiane? Quem aqui quer chegar na Terra Prometida? Quem aqui quer chegar na sua promessa? Quem aqui quer chegar lá na sua bênção? Mas não podemos esquecer, irmãos, que o principal disso tudo, sabe o que é? Tem um deserto no meio. Fala para o seu irmão, é necessário passar pelo deserto primeiro. Todo mundo estava achando muito bom, não estava? É só sair agora, né? Passou o mar vermelho, viu um monte de milagre. Né, irmã Leila? Não tem. Não, agora tem o deserto. A palavra de Deus fala então que aquele povo começa a caminhar. Eu nunca vi um povo tão ingrato como aquele. Talvez se fosse na nossa situação, nós também seríamos ingratos. Assim como muitas pessoas falam de Tomé, né? Falam assim, Tomé não creu, mas talvez se eu estivesse lá, talvez eu teria a mesma atitude dele, também não creria. Tem pessoas que falam assim, julgam, talvez a gente ia ter a mesma atitude que aquele povo teve. E muitas pessoas falam assim, eles eram ingratos, mas nós também, se estivéssemos lá, nós seríamos ingratos também. A palavra de Deus fala então que eles começam a caminhar no deserto. E todos aqui conhecem e sabem que o deserto durante o dia é muito quente. E à noite faz menos 6 graus, ali depois de 1 hora, 2 horas da manhã, é muito frio. Então eu vejo que muitas das vezes acontece, muitas pessoas que a gente conversa às vezes, elas falam assim, pastor, eu estou no deserto. Aí passa um ano, aquela pessoa fala assim, pastor, eu estou passando por um deserto. E passa 10 anos, ela fala assim, pastor, eu estou passando no deserto. Tem algo errado, sabe por quê? Porque o deserto é lugar de passagem. Deserto não tem ponto de parada, deserto não tem endereço. O deserto é lugar para você passar por cima dele. Aquele povo, eles olharam e viram o deserto. Primeira coisa, na primeira dificuldade que eles tiveram, eles começaram a reclamar. Tanto que se você for ler daqui para frente, todas as vezes que Deus atendia, a maioria das vezes que Deus atendia o povo, era por causa não das suas orações, mas por causa das suas reclamações, das suas murmurações. De tanto que eles reclamavam, Deus atendia. Eles não entenderam que Deus estava provando eles, que tinha algo muito grande para entregar eles lá na frente. E muitas das vezes, sabe o que aconteceu? Eles olhavam para trás. Quando eles chegavam numa dificuldade muito grande, eles olhavam e julgavam o seu irmão, Moisés, Arão, falavam assim, por que nos tirastes do Egito para morrer nesse deserto? Sendo que eles tinham visto tudo que o Senhor fez. Tudo o que eles viram, irmãos, nenhuma outra geração viu o que Deus fez. 10 pragas sobre o Egito, olha que coisa, um mar se abrir, a água sair da rocha, a água amarga se transformar em água doce. Ninguém nunca viu isso, só eles viram isso, pastor André. E eles olhavam para Moisés e falaram assim, por que nos trouxe para morrer nesse deserto? Porque eles não entenderam que eles tinham que passar pelo deserto, porque eles não entenderam que para receber a promessa, para chegar na terra de Canaã, eles tinham que passar por aquele deserto. E muitas das vezes, sabe o que a gente não entende? Que tem algo muito grande nos esperando, mas nós não queremos passar pelo deserto. Nós não queremos passar pelo processo. E o processo, muitas das vezes, é duro. O processo dói. Então, muitas das vezes, irmãos, quando aquele povo olhava assim, e falava assim, Moisés, que saudade, olha só, que coisa terrível que eles falaram uma vez, está lá em Números, capítulo 11, se não me engano, no versículo 5 ou 6, ele fala assim, nós estamos com saudades, eles estão falando isso, eles estão lá no deserto, eles estão sendo alimentados por Deus,
eles estão sendo cobertos por Deus. Deus colocou uma sombra, uma nuvem para fazer sombra, para eles ficarem ali no ar-condicionado. Durante a noite Deus colocou uma coluna de fogo para eles não sentirem frio. E olha só o que eles falam, pastora Josiane. Eles falam assim: nós temos saudades dos pepinos e das cebolas do Egito. Olha só a irmã Dirlene, que coisa tremenda que eles falaram. Eles estavam caminhando com Deus no deserto. Porque quando a gente está no deserto, irmãos, se foi Deus que te colocou, você pode ter certeza que se você está nesse deserto com Deus, Deus vai te sustentar nesse deserto. Deus vai te alimentar nesse deserto. Deus vai prover nesse deserto que você está passando, se foi Ele que te colocou. Aquele povo, eles tinham uma caminhada de 200 quilômetros até chegar à terra. Se você for andar isso aí a pé do jeito que é, porque eles não tinham carro, não tinha Uber, não tinha nada, né? Eles iam andar a pé durante esse tempo, eles iam andar entre 15 e 20 dias a pé, sem parar, eles iam conseguir chegar no destino deles. A palavra de Deus fala que de tanto eles reclamarem e de tanto eles olharem para o Egito, eles só andaram 40 anos. Ah, e o que isso tem a ver com a nossa vida, pastor? Tem tudo. Tem tudo a ver com a nossa vida. Você sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nos coloca no deserto para a gente atravessar o deserto, para a gente caminhar no deserto. E nós estamos lá no Egito, com saudade do Egito, com saudade das coisas do mundo, com saudade daquilo que nos prendia lá atrás, que nos escravizava. Eles tinham saudades de ser escravos novamente, irmã Nilda. Eles não avançavam. A palavra, quando Deus fala assim, diga ao povo que marche, tem umas traduções que dizem assim, diga ao povo que avance, continue, caminhe, não pare para conquistar. O deserto, irmãos, o processo não é para nos matar. O deserto, talvez muitos aqui já passou pelo deserto, talvez agora você está vivendo Canaã, mas você não pode ficar no Egito. Do Egito você tem que vazar, você tem que sair do Egito. Você tem que caminhar. Você sabe por quê? Porque a proporção do deserto vai ser a grandiosidade da sua bênção. A grandiosidade de Canaã vai ser do tamanho da proporção do seu deserto. Ah, eu estou passando por isso, mas está difícil, está muito difícil, mas você pode ter certeza então que a sua Canaã vai ser, a proporção dela vai ser muito grande. O deserto, o processo não vai nos matar, vai nos fortalecer. Você nunca vai aprender nada sorrindo. Salomão, sabe o que Salomão disse? Salomão disse que é melhor você participar de um velório do que de uma festa. Você vai ficar forte, sabe quando? No sofrimento. Você vai aprender, sabe como? Quando você chorar. Quando você passar por dificuldades, aí que você vai ficar forte. Já viu falar aquele ditado calejado, né? Calejado é aquele de tanto bater, de tanto apanhar, né? Na hora que você tiver com o couro grosso mesmo, né? Fala assim, o couro hoje está grosso, aguenta muito, né, irmã Leila? É porque você já passou por coisas difíceis. Isso que te fortalece, isso que fortalece o homem. Não tem um ditado que eles falam assim? Que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Isso é para te fortalecer. Eu tenho um exemplo aqui da nossa irmã Gisele aqui, ela vai fazer direito, ela começou a fazer direito. 5 anos. Olha só que bênção. É bênção. Tem muitas pessoas aqui na igreja, irmãos, recebendo bênção de campanhas daqui da igreja, de orações, resultado de orações, de dedicação. 5 anos que ela vai fazer direito. É um processo. Isso é um processo. Ela vai passar esses 5 anos, não vai ser sentada na casa dela, brincando com a filhinha dela, ou conversando com o esposo dela. Não, ela vai ter que ir lá estudar, ela vai ter que se dedicar. Isso é um processo, isso é um deserto que ela vai passar. Mas ela não vai parar no meio dele, ela vai continuar. Você sabe por quê? Na hora que ela passar, ela vai olhar lá e falar assim, Canaã chegou. Canaã chegou. É assim. Você sabe que, quando nós olhamos para a palavra Canaã, Jerusalém Celestial, e nós olhamos assim e falamos assim,
Não, isso é só quando nós fomos arrebatados, quando Jesus voltar. Não, essa Canaã que está falando aqui, ó. Nesse texto aqui, nesse contexto aqui, eles viveram aqui nessa terra. Você tem que viver Canaã aqui, irmãos. Você vai entrar nela, mas você vai viver ela aqui também. Sabe por quê? Porque você não pode ficar no deserto. Saia do Egito, deixa o Egito para trás. Você está no deserto agora? Continue caminhando. Bola para frente, não pare, não desista. O deserto vai te fortalecer. O deserto vai te fortalecer. Eu estava conversando ontem com a irmã Dirlene e com o Pedro. O Pedro também, olha lá para você ver, outra bênção. Vai fazer engenharia mecatrônica. Olha para você ver, eu custei para falar isso. Olha só, quem que é o cara, hein? O cara vai fazer engenharia mecatrônica. Uma coisa muito bacana. Vai fazer 5 anos também, irmã Gisele. Só que ele vai sair da cidade, vai sair de perto da mãe dele, da família dele. Ele vai para outra cidade. Isso tudo é um processo. Daqui 5 anos, quando ele sair de lá, quando ele voltar, que ele começar a trabalhar, talvez também ele não vai ficar aqui, porque o campo é muito grande. Ele vai estar vivendo a Canaã da vida dele. Mas nesse tempo, sabe o que vai acontecer com o Pedro? O Pedro vai ter que dormir tarde, ele vai ter que estudar, ele vai ter dor de cabeça, ele vai passar raiva. Isso tudo tem um preço, irmãos, na vida. Porque tem pessoas que acham que as coisas tudo é de graça. Tudo tem um preço. Tem que se pagar esse preço. Se não pagar, não vive Canaã. Nada vem de graça, irmãos. Nada vem de graça. E uma coisa que eu achei muito boa, que Deus preparou tudo para ele. Você sabe por quê? Ele está rindo ali já, ó. Ele vai para Juiz de Fora. E lá mora uma tia dele, né? A Tânia. E a Tânia vem muito visitar eles aqui. Ontem eu estava conversando com eles, eu falei isso para eles, para a irmã Dirlene ali. Ela vem muito visitar aqui, aí eles têm que fazer café, fazer comidinha para a Tânia, arrumar um lugarzinho lá para ela dormir. Eu falei assim, ó, primeira coisa, na hora que você chegar na casa da sua tia, você senta no sofá e põe o pé em cima do sofá. Você já faz isso? Porque visita já foi na sua casa um monte de vezes, já comeu, já bebeu, já sentou, dormiu na sua cama, sentou no seu sofá. Você tem que fazer isso, porque eu faria isso. Né, Pedro? Vai fazer isso. E vai estudar lá durante esse tempo, irmãos. Isso é um processo. O povo estava passando por um processo e não sabia. Eles não sabiam, sabe por quê? Porque Deus, quando você pensa, se você pensar assim, Deus está preparando uma bênção para mim. Não, a bênção já está preparada. Deus está preparando você para a bênção. É assim que Deus faz. Deus, a bênção já está preparada. Ele quer preparar para você para a bênção. Ele queria preparar o povo para entrar na cidade, para tomar aquela terra. Porque a terra já estava lá. A Bíblia fala que os espias chegaram lá e precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas só que muitos deles ali, a maioria daqueles homens que olharam ali, eles viram os gigantes, eles olharam só para os gigantes. Eles não olharam para a terra. É por isso que Deus está te preparando. Eu não sei se você está no deserto, se você já chegou em Canaã, mas se você está no Egito, comece a sair daí agora. Aceite o deserto na sua vida, não é assim que eles falam assim? Aceite o processo, aceite que dói menos, não é assim que eles falam aí? Aceita que dói menos e passa sem reclamar. Você sabe por quê? Porque a partir do momento, irmãos, que aquele povo começou a reclamar, que eles começaram a murmurar, olha só para você ver o cuidado de Deus com aquele povo. E o cuidado de Deus com nós hoje é a mesma coisa. O deserto é um lugar seco, é um lugar que não se planta, é um lugar que não tem água. A palavra de Deus fala que Deus tirava a água da água, brotava rocha para eles beber. A palavra de Deus fala que pela manhã caía o orvalho que caía do céu. Na hora que o orvalho secava, tinha uma coisa branca parecendo um pão, que a Bíblia chama de maná, que diz que tinha um gosto muito bom. A Bíblia fala o gosto de mel, com outras coisas. E a Bíblia fala que todos os dias o maná descia pela manhã. E a ordem e o mandamento de Deus era que para a pessoa pegasse só aquilo que ela fosse comer. Porque se pegasse a mais, ia estragar. Aí o que aconteceu? Sabe o que eu vejo nisso? O cuidado de Deus
Deus desceu o maná hoje, o povo pegava e comia. Não precisava armazenar nada, pastora Josiane, porque amanhã Deus ia mandar o maná de novo. Você sabe o que significa isso? Deus cuidou ontem, Deus cuidou hoje, Deus vai cuidar amanhã da sua vida. Não se preocupe, irmãos. Está no deserto? Deus está te alimentando. A palavra fala que o povo caminhava, irmã Adriana. E a palavra fala que as roupas dele não envelheceram, nem a sola dos seus sapatos gastaram. Deus cuidou até disso naquele povo, no meio do deserto. Eles estavam, irmãos, não é em qualquer lugar, eles estavam no meio do deserto. Eles olharam e viram dificuldade todos os dias, mas eles também viam milagres todos os dias. Aquele povo poderia ser um povo muito abençoado, mas por causa das suas reclamações, por causa das suas murmurações, a palavra de Deus fala que eles pereceram no deserto. A palavra de Deus fala que aquela geração que reclamou, aquela geração que murmurou, eles pereceram no deserto. Veio uma nova geração, essa nova geração, e mais 2 homens, Josué e Caleb, somente eles entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida, porque ele se irou. Porque Deus falou com ele assim: fala, Moisés, com a rocha, fala com a rocha. Mas só que Moisés já estava com tanta raiva de o povo tanto reclamar, falar no ouvido dele, que Moisés vai e bate com o seu cajado na rocha. Não era vontade de Deus, mas Deus permitiu que a rocha saísse água. E por causa disso, Deus não deixou Moisés entrar na terra. Ele viu a terra, mas ele não pisou na terra. Então, irmãos, não reclame do deserto, não reclame do processo, passe por ele, avance a cada dia, para que a sua promessa não seja retardada, para que você não pereça no meio do caminho. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Nós temos que avançar, nós não podemos parar. O deserto é lugar de caminhar, de passagem, de avançar, não de parar, não de construir tenda, não de colocar endereço, mas de caminhar, continuar avançando a cada dia, para que você venha chegar ao seu objetivo. Deus é tremendo na sua palavra. E eu vejo que quando aquele povo, a palavra de Deus fala que aquele povo, eles pereceram, eles não entraram na terra, eles não receberam a sua bênção, eles não receberam a promessa. Foi inútil. Para quê? Não, responda somente para você. O que adianta a gente vir na igreja, a gente buscar, e você ficar reclamando, você ficar olhando o defeito do seu irmão, você ficar apontando o dedo para o seu irmão, olhando, falando? O maior juiz que existe, irmãos, é Jesus. Teve um dia que eu estava conversando com o pastor Carlos, eu quero aqui até citar aqui o pai do pastor André, o nosso irmão José, que faleceu. Ele um dia, nós pregamos para ele, irmão Vandinho, ele aceitou Jesus e ele quis se batizar. E aí foi uma pessoa lá um dia na casa dele e falou assim: irmã Josiane, você não está pronto para batizar, você não pode batizar. Irmã Carla foi lá e falou para ele desse jeito. Mas com que autoridade que ela falou aquilo? Porque quando eu vejo Filipe, Deus mandando Filipe pregar para aquele eunuco, o eunuco era um eunuco etíope, ele era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, e ali Filipe prega para ele naquele momento ali, ele aceita a palavra e fala assim: o que me impede de ser batizado? E vai ser batizado naquele momento, na mesma hora. Então nós não podemos decidir pela vida das pessoas. É o mesmo caso da Santa Ceia. Como que eu vou falar para a pessoa assim: você não pode tomar Santa Ceia? Se o apóstolo Paulo fala assim: examine o homem, pois, a si mesmo. O homem examina a si mesmo. Não sou eu que falo se você pode ou não tomar Santa Ceia. Não existe isso. Ninguém aqui é juiz de ninguém, irmãos.
Ninguém aqui é juiz de ninguém. Ah, o fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não, você não tem nada a ver com isso. Você sabe por que você não chegou em Canaã ainda, muitas das vezes? Porque você está olhando para a vida do seu irmão. Às vezes você sabe o que aconteceu com o povo? O povo saiu do Egito. Eles saíram lá do Egito. Eles foram arrancados de lá. Deus tirou eles de lá. Porque se dependesse de muitos, a vontade deles era ficar lá. Mas eles saíram de lá e agora, neste momento, eles estão no deserto. Eles estão sendo alimentados por Deus. Eles estão sendo cuidados por Deus. Deus está suprindo todas as suas necessidades no deserto. Mas, mesmo eles não estando lá no Egito, o Egito estava dentro deles. Isso que acontece com muitas pessoas dentro da igreja. Não recebem a sua bênção, ficam no deserto a vida inteira, 10 anos no deserto. Ô pastor, estou no deserto. Tem 10 anos que ela está no deserto, essa pessoa. Por quê? Porque ela reclama, ela olha para trás e ela continua com o Egito no coração. É por isso que muitas das pessoas não rompem. Então nós temos que entender isso, irmãos, na nossa vida. Nós temos que entender que nós somos todos irmãos. O apóstolo Paulo fala assim, que nós temos que suportar os fracos. Nós não temos o direito de julgar, mas nós temos que ajudar, orar e ajudar. Amém? Quem está entendendo a palavra aqui, irmãos? A palavra então diz que aquele povo, eles caminhando no deserto ali, Deus sustentou aquele povo no deserto. Eu acho, porque o deserto é assim, ó, ele tem o início, o meio e o fim. Aquele povo está no início ali no deserto, para o meio, eles estão caminhando no deserto. Aquele povo, eles tinham que avançar. Se eles andassem e aceitassem tudo que Deus falou, seguissem os mandamentos de Deus, porque quando a palavra fala assim, que Deus, eu aceitei, eu escutei as orações dele, mas a palavra fala assim, irmã Carla, eu escutei as murmurações e as reclamações deles, e Deus atendeu as reclamações deles, não foi orações que eles fizeram. Se eles tivessem seguido os mandamentos de Deus e avançado como Deus fez, eles tinham entrado na terra dentro de 40 dias. Talvez a sua promessa está perto, aí chega uma hora lá, você vai e acha que a sua promessa vai demorar, você começa a reclamar, você começa a murmurar, você retarda a sua promessa. Você aumenta a distância entre Canaã e o deserto. E aquele povo, isso que aconteceu com aquele povo pereceu por não obedecer. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. Nós temos que colocar no nosso coração que Deus, Ele ama todos de uma maneira igual, porque a palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. E quando nós olhamos e vemos esse povo caminhar, e vemos duas pessoas que se destacaram no meio daquele povo, que foi Josué e Calebe, porque quando eles olharam a terra, eles viram que a terra era boa, que existiam gigantes, mas existia fruto, que existiam homens armados e fortes, mas existia muita água naquele lugar. Quando ele chega diante do povo, junto com mais 10 espias, a palavra de Deus fala que quando eles chegam diante de Moisés, eles começam a falar que a terra não era para eles. Eles começam a falar que eles não poderiam tomar posse daquela terra, porque eles não tinham capacidade de enfrentar aqueles gigantes. Mas Deus mandou eles olhar a bênção. Deus mandou eles planejar. Talvez você ache que é impossível para você, algo que você almeja, que é muito grande, mas eu quero dizer para você, se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, você vai conseguir chegar aonde que você quer. Aquele povo fala assim, irmãos, Moisés não tem como entrar naquele lugar, e todo mundo escutando, o povo tudo ao redor, porque isso contamina as pessoas, irmã Cássia. Uma palavra negativa contamina muitas pessoas. Eles começaram a falar assim, naquele lugar não tem como entrar.
nós não conseguiremos tomar aquela terra, porque naquela terra existem gigantes, existem homens muito fortes. Aquela terra não é para nós. O melhor de Deus é para você, irmãos. Aquele povo não entendeu que o melhor de Deus era para eles. E aquele povo reclama tanto que a palavra de Deus fala que o coração do povo se derreteu. O seu semblante caiu e eles desanimaram da promessa. Você está no deserto? Você está no deserto? Você está passando pelo processo? Não desanime, porque é isso que o seu inimigo quer, que você desanime, que o seu coração derreta, que você coloque no seu coração que você não tem capacidade para conseguir conquistar o seu objetivo. E eu quero dizer para você que você tem capacidade. A palavra de Deus fala em Isaías 32, se não me engano, que a palavra fala assim, que até que o Espírito desça sobre nós, até que o Espírito desça sobre nós, e o deserto se transformará em um manancial. Você pode estar no deserto, mas você tem que dar fruto nesse deserto, você tem que florescer nesse deserto. Eu estava estudando esses dias sobre uma árvore que se chama acácia. E a acácia, se você for olhar lá no Novo Testamento, o Pedro colocou que até que o Espírito, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em um campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, ou por uma floresta, se transformará em uma floresta. Quando eu estava estudando sobre a acácia é uma madeira muito dura, muito forte. E em 1961, no deserto do Saara, eles acharam uma acácia, uma árvore, e viram essa árvore no meio do deserto, num raio de 200 quilômetros. Viajantes que passavam por ali viam essa árvore, e todo mundo se espantou. Por que tem uma árvore no deserto, pastor André? Como que tem uma árvore ali no meio do deserto? É isso que Deus queria que acontecesse com aquele povo. Com aquele povo, eles dessem fruto na caminhada deles. Aquela árvore, ela permaneceu ali no deserto, ali, até que um dia atropelaram, bateram naquela árvore com um caminhão. Mas a história da árvore é o seguinte: a árvore estava no deserto e todas as pessoas passavam ali, viam a árvore e tiravam foto da árvore. E aquela árvore ali, eles ficaram incomodados, falaram, mas como é que pode uma árvore estar no meio de um deserto, um lugar que não tem água? Então eles foram estudar, eles foram pesquisar, eles viram que a árvore aprofundou as suas raízes a 35 metros. E a árvore então ficou ali bonita, alta, cheia de folhas, no meio de um deserto. E aquela árvore ali, todo mundo olhava e via aquela árvore ali como uma referência, como um farol, que você está no meio do mar, um farol que estiver numa ilha ou no litoral. Aquela árvore era uma referência. Deus queria que esse povo fosse uma referência, porque eles eram um povo de Deus. Deus não queria, no momento que Deus fala assim com Moisés, não, eu vou destruir, eu vou acabar com esse povo. Olha só o que Deus chega a falar, de tanto que o povo reclama, de tanto que o povo fala, de tanto que o povo murmura, Deus fala assim, eu vou acabar com esse povo, Moisés. Aí eu vejo na Bíblia, o único homem dando conselho para Deus, Moisés, fala assim, não, Senhor, você não pode fazer isso. Se eu fizer isso, o que eles vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito para morrer no deserto? Olha só para você ver, o povo chegou a irar até Deus, de tanto que reclamou. Você está vendo a importância de nós, a cada dia, caminhar sem reclamar e acreditar que Deus, Ele vai fazer por nós? A palavra de Deus fala que aquela árvore, ela permaneceu ali durante muitos e muitos anos, e passavam ali e tiravam foto daquela árvore, e aquela árvore, ela aprofundou as suas raízes, e ela tinha vida num lugar que era só morte. Você tem que ter vida. Muitas das vezes você está no deserto, você abaixa a sua cabeça, o seu semblante cai, mas irmãos, você tem que exalar vida a cada dia, assim como essa árvore. Aquele povo, eles já estavam mortos no deserto ali caminhando.
Eles já podiam estar na terra prometida dentro de 40 dias, mas porque eles deixaram de avançar, eles pereceram. Então, a cada dia, irmão, sobre a sua vida, coloque no seu coração, quando ficar difícil as coisas, você fala assim: Deus quer me ensinar alguma coisa. Você está no deserto que Deus te colocou? Deus está te ensinando alguma coisa, irmã Monalisa, nesse deserto. Deus está te ensinando alguma coisa, irmã Leila. Isso eles orou para mim, o irmão fez oração contrária para mim, é maldição, é macumba. Não, a palavra de Deus fala que todo aquele que é de Deus, o maligno não toca. Macumba, bruxaria, costurar sua boca na boca, costurar seu nome na boca do sapo, na boca da cobra, pode fazer à vontade lá, não vai acontecer nada com você, irmãos. Você tem que crer, você é de Deus, o maligno não te toca. Pastor, eu estou passando isso aqui, eu acho que, eu não sei, aquele irmão olhou para mim assim, com o olho assim grande, ele fechou a cara, eu acho que não sei. Não, o maligno não te toca, irmãos. Amém? Se você está passando num deserto, Deus te colocou nesse deserto, aceita que dói menos. Passa nele, passa por esse deserto. Sabe por quê? Esse deserto vai te fortalecer. Esse deserto vai te lapidar. Esse deserto vai te moldar para você receber a sua bênção. Como eu disse aqui antes aqui, a bênção de Deus está sempre preparada. Deus nunca fala assim: não, eu vou preparar a bênção ainda. Não, a bênção já está preparada para você. É você, Deus está te preparando para receber essa bênção. Você sabe por quê? Porque nós somos muito imediatistas. Muitas vezes nós queremos para já, para agora. E não é assim, irmãos. Deus não entrega agora, não entrega já, muitas das vezes, sabe por quê? A sua bênção. Porque a sua bênção talvez pode te machucar, ou pode te matar, ou pode te tirar da presença de Deus. Deus não deixou aquele povo chegar em Canaã. Como que eles iam chegar com esse pensamento lá em Canaã? Como que eles iam chegar com esse pensamento lá na Terra Prometida? É como o médico estuda 6 anos, né, irmã Carla? 6 anos que o médico estuda. Não é só, igual eu falei da Gisele, do Pedro aqui, não é só, não, é 6 anos, dor de cabeça, perca de sono, né, tudo, passa raiva. Para quê? Depois de 6 anos, estuda mais 2 anos para especializar, para começar a trabalhar. É um processo, é um deserto, tem que passar por isso. Não pode burlar as fases, não pode passar por cima disso, tem que passar. Passe calado, quietinho, sem reclamar, aceite que a sua Canaã vai chegar. Quando você menos esperar, você vai olhar lá assim, chegou em Canaã. Amém? Muitos vieram para essa campanha hoje, muitos perguntaram: pastor, que bênção, né? Do Egito para Canaã, ou bênção? Nós vamos chegar lá em Canaã, pastor Josiano. Não, mas tem um deserto no meio, irmã Carla. Tem o deserto no meio. Deus não vai deixar você nunca chegar na sua bênção se você não passar pelo processo. Tudo vai ter um processo para antes você chegar na sua bênção. Amém, irmão Leandro? Não é, irmão Leandro? Tem um processo, não tem? Tudo tem um processo, irmã Tamara. E é de Deus. Quando nós aceitamos esse processo, quando nós aceitamos ser moldados, ser lapidados por Deus dessa forma, a bênção é muito grande na nossa vida. Eu estou passando o meu deserto, é muito grande. Está muito quente, está muito difícil. Quanto mais quente, quanto mais difícil for o seu deserto, quanto mais dificuldade você tiver, você pode ter certeza que a sua Canaã vai ser muito grande também. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Quero que você medite durante esses dias nessa palavra, irmãos. Nem tudo aquilo que vem sobre nossa vida de ruim é para nos matar, mas para nos fortalecer. Amém? Você pode ter certeza que nós não vamos aprender nada sorrindo, mas na dificuldade nós aprendemos, na dor nós aprendemos, né? Quando Salomão fala isso. Então, quando vier a dificuldade sobre a sua vida, seja firme, continue caminhando, não desista, porque esse deserto vai passar. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: esse deserto vai passar. Falta pouco para Canaã. Amém?
Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?